Se você está em um processo imigratório para os Estados Unidos ou pensa em iniciar um processo de EB2NW, eu preciso ter uma conversa séria com você. Muitas pessoas nesse processo estão sendo levadas ao erro, e esse erro tem um custo bastante alto, não apenas financeiro, mas psicológico. São anos de vida investidos em esperas, expectativa e incerteza. E eu tenho visto isso de perto. São muitas pessoas comprando um EB2NW como se esse fosse um processo garantido, o que não é verdade, sem saber que seu perfil sequer é viável para esse tipo de visto e que a sua petição já vai nascer condenada a ser negada. Vejo também candidatos com muito potencial, mas com processos mal construídos, o que pode comprometê-los nas etapas mais decisivas. Um detalhe que chama muito a minha atenção em cima dos relatos das pessoas que foram negadas. Estas pessoas, na maioria das vezes, não sabem ao certo por que foram negadas. Elas acabam confundindo a negativa por falta de demonstração de importância nacional na sua petição com uma má avaliação da sua experiência e qualificações profissionais. Para mim, fica evidente que essas pessoas desconhecem as particularidades desse visto e acabam confundindo com outros vistos ou outros processos existentes. E desde outubro de 2025, eu tenho visto algo ainda mais preocupante. Pessoas que, mesmo com as suas petições aprovadas, acabam sendo negadas na etapa final, na entrevista consular. Entre outros motivos, dos vários que eu tenho ouvido, estas pessoas são negadas por não conhecerem a essência do EB2NW. E elas acabam não conseguindo defender o seu pleito quando questionadas pelo agente consular. Eu mesmo presenciei isso. Presenciei uma negativa exatamente por esse motivo. Nesse processo, sai na frente quem melhor se prepara. E aqui vale tudo, seja aquele peticionário que faz o processo junto com o escritório de imigração ou aquele que opta por montar o seu próprio processo sozinho, como eu fiz. Eu esperei concluir todo o meu processo imigratório para poder gravar esse vídeo. Eu quis passar por cada etapa, da petição até a aprovação. E só então ter condições de compartilhar essa experiência de forma completa e honesta com vocês. Ao longo dos últimos anos, eu tenho documentado essa jornada completa no meu canal do YouTube. Eu não só mostrei a minha petição inteira, como ultimamente tenho me dedicado a pegar vários conceitos complexos e informação desencontrada e traduzir isso numa linguagem acessível para quem está nesse tipo de processo. E os feedbacks que eu tenho recebido são o que me motivam a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Bom, agora eu quero te mostrar números que raramente são apresentados com clareza por quem quer te vender esse tipo de processo. Minerando a base de dados da USCIS, eu consegui extrair os relatórios de fechamento de aprovações de EB2NW de 2022 até 2025. E eu calculei as taxas de aprovação globais. Nesse gráfico aqui, você consegue ver que em 2022 a taxa de aprovação de EB2NW girava na casa dos 96%. E de lá para cá ela veio caindo até chegar na marca de 55% de aprovação de EB2NW no mundo. Para brasileiros, esse cenário está um pouquinho mais desafiador. Cruzando os dados de 3 relatórios diferentes e utilizando a média histórica de aplicações de EB2NW por brasileiros, ou seja, diferenciando o que é o EB2 tradicional do EB2NW, eu consegui chegar nesses números aqui. Esse gráfico mostra a taxa de aprovação de EB2NW para aplicantes nascidos no Brasil. Veja que esses números são um pouquinho diferentes e não acompanham a tendência das aprovações de EB2NW no mundo. Para os brasileiros, de 2018 até 2022, a média de aprovação ficava na casa dos 66%. Em 2023, essa taxa caiu para 52% e em 2024 chegou na pior marca que nós temos até hoje. Apenas 37% das petições foram aprovadas. E foi exatamente nesse ano que a minha petição, que eu fiz sozinho, foi aprovada. No pior ano possível para petições de EB2NW de nascidos no Brasil.
Agora um negócio importante, talvez você tenha notado nesse gráfico que o número de 2025 ele está bem melhor que o número de 2024. Mas aqui nesse ponto nós temos uma pequena distorção. Em 2025 o volume de petições avaliadas foi muito menor e o percentual de EB2 tradicional foi muito superior ao que sempre foi no histórico. Eu não consegui traduzir essa diferença do percentual aqui para o gráfico, mas saiba que esse número ele está poluído com o volume maior de EB2 tradicional. Então desconsidere esse número aqui. Olhando para esses números aqui, a pergunta que fica é a seguinte: se a maioria das propagandas que tentam te vender um processo de EB2NW prometem uma taxa de aprovação superior a 90%, esses números não parecem falar isso. Agora tem mais um detalhe importante aqui. Esses números que eu passei para você são somente os números de aprovação do I-140 pela USCIS. Só que o processo não termina aí. Esse processo, ele ou vai passar pela entrevista consular para quem faz o processo do Brasil, ou possivelmente vai passar pela entrevista de ajuste de status. E nessas etapas finais, as negativas estão aumentando muito. Então, não bastasse o número não estar tão bonito assim para a aprovação do I-140, ainda existe o risco desse aplicante que foi aprovado ser negado na entrevista lá no final do processo. São alguns anos de processo, desde a tomada de decisão até a entrevista final, que podem ser jogados fora na última etapa do processo. Diante desse cenário, eu quero te convidar para refletir aqui comigo. Faz sentido entrar nesse processo, dado o seu perfil atual, de como está o cenário hoje? Se você já está nesse processo, a sua petição ela foi bem construída? Você está preparado para ser aprovado em todas as etapas? Se você ainda está na fase de escolher um escritório de imigração, como que você pode avaliar se esse é um bom prestador de serviço para o seu case? Já se você está montando o seu processo sozinho, você tem as informações que precisa para montar ele com toda a segurança necessária? Eu não quero te desencorajar de seguir com esse processo. Também não estou dizendo que você não deva contratar um escritório de imigração. Existem muitos profissionais sérios que fazem um trabalho excelente. O que eu quero é te ajudar a encontrar o caminho correto para aumentar as suas chances reais de aprovação. Para te ajudar com isso, eu preparei 3 aulas muito especiais. São aproximadamente 3 horas de conteúdo e que vão te posicionar melhor que 90% de todos os aplicantes de EB2NW do país. Você vai conhecer mais de EB2NW do que qualquer um outro. E isso vale para quem está iniciando o processo, para quem já contratou um advogado de imigração, para quem está construindo a sua petição sozinho e até para quem já tem o I-140 aprovado, mas precisa se preparar para as próximas etapas. Para você poder entender todas as particularidades, eu separei essas aulas em 3 assuntos específicos. Na aula 1, eu falo sobre o sistema imigratório americano. Você vai entender as diferenças entre os vistos temporários e os vistos de imigrante e compreender o que torna o EB2NW um visto especial e por que outros vistos não atendem ao perfil do peticionário que busca um EB2NW. A aula também aborda o ajuste de status com informações práticas para quem considera essa rota e precisa tomar uma decisão de uma forma consciente. Na aula 2, eu abordo a essência do EB2NW. Essa aula é a mais crítica, porque se você consegue compreender o que a USCIS avalia de fato, é o que separa uma petição sólida de uma petição frágil. Você vai aprender a construir o seu processo de uma forma mais assertiva, a responder adequadamente a qualquer questionamento e a se defender de uma forma adequada em uma entrevista consular. Se você conhece a essência do processo, tudo fica mais fácil na frente de um oficial consular. Ao término das aulas 1 e 2, possivelmente você vai chegar à conclusão que o visto EB2NW não é o que mais se adequa ao seu caso. E isso é algo até natural. Você vai entender que o mix de complexidade do sistema imigratório americano e as características do EB2NW
talvez façam você crer que esse visto não é o ideal para você. Então, a terceira aula, ela talvez mude um pouco a sua percepção. Eu vou te ajudar a entender os resultados expandidos que as suas atividades podem ter para dentro do país. E talvez a percepção de que o EB2 não seja para você mude um pouquinho ao término dessa aula. Na aula 3, eu te ajudo a entender como construir a importância nacional para um pleito de EB2NW. E eu faço isso com base em um case fictício. Eu procurei pegar uma função, um trabalho aleatório, que em princípio não parece ter importância nacional. Eu faço um estudo um pouco mais aprofundado e entendo que tipo de resultado aquela determinada função consegue entregar. Uma vez que eu construo o entendimento de que aquela função pode ter importância nacional, eu faço a avaliação do perfil profissional que pretende avançar com aquela proposta. E eu faço isso de duas formas diferentes. Uma para um profissional com Advanced Degree, ou seja, com uma formação avançada naquela área específica, e outra para um profissional com Exceptional Abilities, sem formação avançada naquela área. Depois disso, eu construo 4 propostas diferentes que poderiam ser utilizadas como endeavors para esse case específico. E todas as 4 têm o potencial de aprovar uma petição de EB2NW. Essa aula vai te ajudar a entender um pouco melhor o seu perfil, quais os tipos de resultados expandidos que você pode ter e como rascunhar propostas de valor que vão se transformar em endeavors em petições de EB2NW. Agora, se você já passou pela fase de construir a sua petição e já fez a aplicação ou mesmo está aprovado, estas aulas vão te ajudar a entender o seu processo e te preparar para futuros questionamentos, seja em RFS ou naquele questionamento tete a tete lá na frente do oficial consular. Ao concluir essas aulas, você vai estar preparado para decidir com clareza se você vai seguir esse processo de forma independente, fazendo a sua petição sozinho, ou se você vai contratar um escritório de imigração, um consultor ou mesmo um mentor para te acompanhar durante esse processo. Você vai ter condições de avaliar e escolher prestadores de serviço com muito mais propriedade e critério. Você também vai ter condições de discutir melhor o seu pleito com propriedade, com o seu advogado ou o seu consultor. Você não precisa embarcar na narrativa de terceiros. Você pode construir a narrativa do seu pleito com base na sua expertise, junto com a pessoa que está montando o seu processo. E por fim, você vai ter condições de seguir as próximas etapas após a aprovação do I-140 com segurança e sem surpresas. Se você chegou até aqui, é porque você leva esse processo a sério. E é exatamente por isso que eu gravei essas aulas. Então, clique no link abaixo e siga as instruções para começar a se preparar para a sua jornada imigratória com as informações que você realmente precisa. Te espero lá. Tchau, tchau.